Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em vossos corações e ilumine todos sempre mais, para que não falte visão do caminho a percorrer, para que cada um possa encontrar felicidade prometida por Jesus e gravada em todos nós pelo DNA divino que está em cada um dos nossos células. O guia Jesus, o Cristo, deixou para a humanidade muitos ensinamentos. E muitos desses ensinamentos, que de tão simples que são, para muitos parece de pouco valor. Mas a simplicidade desses ensinamentos foi por motivo de limitação da capacidade de compreensão do humano na Terra. Mas por trás de toda simplicidade, à medida que o homem, o ser humano, adianta-se em conhecimento, em raciocínio, ele deve buscar a profundidade. Porque os ensinamentos do Cristo servem tanto para o matuto quanto para o gênio. No dito milagre de multiplicação dos pães, o matuto interpretará que aquilo foi um simples ato de dividir alimento físico. Aquele que começa a raciocinar um pouco mais poderá perceber que, além do alimento físico, há outro alimento que Jesus multiplicou muito, que é o pão espiritual. E por que Jesus também multiplicou o pão espiritual? Pela questão da importância da vitalidade, não somente para o corpo físico, mas também para o próprio espírito, que é eterno, que não morre, mas precisa de vitalidade. E se o espírito é quem pilota o corpo, se ele não tiver vitalidade, o corpo sofrerá. Seja o corpo físico, no carne, no matéria, seja o corpo do espírito, no plano do espírito. No íntimo de cada indivíduo, até mesmo aquele mais ignorante e cético em relação às questões do espírito, sabe, reconhece que dentro, no sentido didático, dentro de cada corpo físico habita uma alma. E para cada alma, o pão espiritual é tão importante quanto para o corpo o pão material. E a questão dessa noite, queridos irmãos, é o quanto estão todos cientes dessa questão e dando o mesmo ou mais importância para o pão espiritual do que para o pão material. O quanto cada um tem se ocupado de comer para não sentir fome no órgão do estômago, mas não tem parado para perceber o quanto está com fome de virtude no espírito. O quanto que de tempo, de recurso diverso, cada indivíduo está priorizando aplicar eu diria, no cardápio espiritual, o mesmo que aplica no cardápio físico. Todos
Ao menos o ideal é que fosse todos, porque infelizmente temos fome físico na Terra, mas todos colocam 1 hora ou 2 horas do dia, pelo menos, para a alimentação material. Por que não colocá-lo ao mesmo tempo por dia para a alimentação espiritual? Se alguém disser que é por falta de tempo, eu me atrevo a dizer que é mentira. Porque é muito mais fácil cuidar da alimentação espiritual do que do físico, do material. Pode se fazer a qualquer momento. Pode se fazer no pensamento, principalmente. E para isso, inclusive durante a alimentação física, pode ser feito. Mas quais indivíduos que ouvem essa mensagem, que já colocam tempo nessa refeição, no vitalidade espiritual? Essa é a grande questão. Porque, como eu disse, se esse alimento é vital, a ausência dele causa inanição. Mesmo que o espírito não morra, seus corpos podem fraquejar e, na visão popular, morrer. Sabiam que muitos, na visão da morte física, muitos morrem não por desnutrição material, mas por desnutrição espiritual? Tudo está ligado. O corpo físico é um reflexo do estado do espírito. Se o espírito está desnutrido, isso refletirá no corpo físico. Mas não pode ser possível, porque o corpo físico está aparentemente bom, está em bom estado. Ou nos tempos últimos, com a melhor percepção integral da saúde, com a conclusão sobre o conceito de somatização, psicossomatização, isso fica muito claro. Entenderá o homem em breve que toda disfunção no corpo físico começa uma disfunção no corpo do espírito e logo no espírito. E se o espírito está sem vitalidade, o corpo padecerá. Então, essa é a reflexão dessa noite. Todos têm condição de reservar o mesmo tempo e o mesmo recurso para alimentar a alma. E se alimenta a alma com virtude, não somente no campo do pensar, mas também no campo do agir. A conduta reta é alimento para a alma. A caridade é conduta, é alimento para a alma. A humildade, a fé, o perdão, tudo aquilo que é boa recomendação para o homem que quer ser feliz, conforme o Evangelho, é alimento para a alma. Podemos separar pelo menos 2 horas por dia para beber dessa fonte. É isso. Hoje tem outra mensagem